Este programa é livre para todos os públicos. Tão errante eu caminhei, como um súdito sem rei, como ovelha sem pastor. Eu também vivi assim, mas Jesus lembrou de mim, tão indigno pecador. Hoje tenho redenção, alcancei libertação, fui comprado por bom preço. Tenho paz em minha vida e morada garantida lá no céu junto a Deus. Lá no céu junto a Deus, longe do que é mortal, há uma cidade linda, onde tudo é mais sublime. Lá no céu junto a Deus. Tão errante eu caminhei, como um súdito sem rei, como ovelha sem pastor. Eu também vivi assim, mas Jesus lembrou de mim, tão indigno pecador. Hoje tenho redenção, alcancei libertação, fui comprado por bom preço. Tenho paz em minha vida e morada garantida lá no céu junto a Deus. Lá no céu junto a Deus, longe do que é mortal, há uma cidade linda, onde tudo é mais sublime. Lá no céu junto a Deus. Lá no céu junto a Deus, longe do que é mortal, há uma cidade linda, onde tudo é mais sublime. Lá no céu junto a Deus. Olá, graça e paz para você, nosso amigo, nosso telespectador. Nós estamos muito honrados em poder estar começando mais um programa Conectados, uma produção Multi-TV. Eu sou o Leonardo Braga e hoje nós temos aqui um convidado que é mais do que especial. Nós costumamos dizer que todos os nossos convidados são especiais. Mas esse eu posso dizer que é uma dupla honra tê-lo aqui hoje. Primeiro porque é um pastor, compositor, cantor também, e porque é meu pai, né? Eu posso dizer já de cara que toda a influência que eu tenho, né, com relação à música, tanto compondo quanto cantando, eu tenho certeza que herdei isso ao meu pai. É um prazer tê-lo aqui conosco, pai. E a alegria é minha, né? Prazer de estar participando, né, a primeira vez, e saber que meu filho está aqui, né, apresentando o programa e tantas outras coisas ele faz na obra de Deus. Bom, nós temos bastante assunto aqui hoje, né? Na verdade, nós estamos diante de uma pessoa que tem 50 anos de ministério, né, pai? 50 anos cantando, compondo. Eu queria perguntar como foi o início disso tudo, né? Como a música entrou na sua vida, como as composições,
quando o senhor começou a cantar. Conta um pouquinho para a gente como foi esse início de ministério. Leonardo, há 50 anos atrás, eu tinha 14 anos, 13 para 14, aceitei Jesus, meu pai comprou um violão para mim, tá? E eu, em 4 meses, já sabia tocar alguma coisa e comecei a escrever louvores. Então, praticamente 50 anos. E tão logo escrevia, à noite eu cantava na igreja. E Deus abençoava, sem dúvida, porque Deus me chamou para isso. 50 anos compondo, é claro que parei. Tive um período, né, um pouco parado, dado o problema que eu tive de AVC. Mas recomecei e senti que com facilidade sentar e escrever melodia, músicas, né, salmos para Deus. Eu estou fazendo as minhas contas aqui. O senhor está dizendo 50 anos. Então, o senhor começou, logo que entrou na igreja, a compor, então, né? Para chegar a essas 5 décadas, como é que foi isso? Foi bem no início, né? Então, logo, entrei, fui para a igreja e comecei a compor, porque eu gostava de cantar música de cantores, né? Na música popular. Criança, mas gostava de alguns cantores e pensava em começar a fazer alguma coisa, música popular. Mas aceitei a Jesus e pensei, agora eu vou ingressar nessa e, sem dúvida, senti que Deus ia abençoar. Quantas músicas nesses 50 anos, imagino que são algumas dezenas ou dezenas, né? Leonardo, eu fui contando mais ou menos, né? Chegando a umas 400 músicas que eu lembrava. Mas um dia, estando com o Bispo Eliel, que você estava lá, tocou para eu cantar, ele lembrou que seriam umas 500 composições, porque eu era criança, e ele já era evangelista, o pai dele era o pastor, presidente, e ele me acompanhava compondo as músicas para congresso, para criança, para jovens, enfim. E ele, sem dúvida, né, ele pôde, melhor do que eu até, contabilizar, né? Tá certo? Porque ele conhece praticamente todas as minhas músicas. Eliel de Carvalho, um grande missionário em todo o mundo. Ele fez um grande trabalho com o missionário Bernard Johnson e até levava os meus louvores para a esposa dele, Seu de Carvalho, pastor Vitorino Silva, cantar fora do país. Agora o senhor tocou num ponto a respeito do pastor e cantor Vitorino Silva. Vitorino Silva, para quem não conhece, talvez tenha sido um dos primeiros cantores do meio evangélico a gravar discos, né? Um tenor fabuloso, alguém com uma voz maravilhosa e que canta canções que falam ao coração, né? O Vitorino costuma dizer que as canções dele, as letras deles, é uma pregação, né? É uma pregação. E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Como que foi o contato que o senhor teve com esse cantor Vitorino Silva? Porque de lá para cá é difícil um LP agora, algum CD que ele gravou, que ele não tenha gravado suas canções, né? É verdade. O incrível é que quando eu fui servir exército com 17 para 18 anos no Rio, a primeira vez que eu ouvi Vitorino cantar, ele estava começando a gravar, saía procurar uma canção que você conhece, do poeta Barreto, Mário França, né? Mais ou menos isso, o nome dele é esse. E eu pensei assim, meu Deus, eu já escrevia músicas, tá? Já escrevia, desde 14 anos. E eu pensei, quem sabe um dia, um homem com essa voz vai gravar alguns dos meus hinos. Mas pensava, não tinha muita pretensão, sabia que era um pouco difícil, mas Deus foi canalizando as coisas, né? E conheci Vitorino, tão logo cheguei do exército, conheci lá em Italva, né? Nas cruzadas que ele fazia, Itaperuna, e falaram com ele, o Paulinho, ele escreve algumas músicas lá e todo mundo canta lá na igreja dele. Ele pediu para fazer uma fita, e eu coloquei fita e a partir daquela fita ele começou a gravar músicas e cantar. Parou mais, né? Não parou mais. E cantar em todos os grandes campanhas, né? Em todo o mundo, né? Na África, em todos os lugares ele cantava esse louvores, claro, de tantos compositores abençoados que ele gravou também, música deles. Pai, a conversa está muito boa, mas aqui é um programa de entrevistas de música ao vivo, né? Tenho certeza que o nosso telespectador gosta disso e nós vamos aqui agora também cantar algumas dessas canções. Eu queria em especial pedir uma canção
que se chama Consolo em Teu Nome, que é uma canção que eu sempre cantei ela desde pequeno em épocas de Natal, porque ela fala do nascimento de Jesus, mas na verdade, pelo que eu entendi, quando o senhor fez ela, a intenção não era que fosse uma canção exclusivamente para o Natal, né? Eu não queria fazer música que falasse Natal. Eu queria falar do nascimento de Jesus, tá? E falar um pouco do mistério do Senhor Jesus. Não queria fazer. Ele não tem Natal nesse hino. Eu escrevi, mas sempre achando, fiz o hino sem querer fazer para Natal, só falar do nascimento, eu fiz. Quando eu mostrei o Vitorino, ele falou assim comigo: ô Paulo, esse hino eu vou cantar em todos os lugares que for, porque ele não é hino de Natal. Você deve estar pensando que ele é hino de Natal. Não é. Fala do nascimento de Jesus, mas é um hino evangelístico, tá? Então, o que eu havia pensado, ele captou, ele entendeu. Exatamente. Amém. E hoje você, né, pelo YouTube, você pode, né, exatamente. Esse hino, inclusive, o Saulo Couto, para mim, o maior tenor evangélico que eu já ouvi. Você conhece, Saulo Couto. Tem 27 anos mais ou menos, né? Participou do programa Raul Gil. Exato, participou. Foi um dos calouros do programa. Aplaudido de pé pelos exatamente. Ele colocou fez um clipe com esse hino e um filme que fala do nascimento de Jesus. Então, se colocar Saulo Couto, o hino Consolo em Seu Nome, você vai ver no YouTube. Além de outros hinos que ele gravou. Vamos fazer ao vivo então, vamos fazer melhor. Tá bom? Vamos lá então. Consolo em Teu Nome, Paulo Pereira, para você. Faz muito tempo, numa cidade tão nobre, muito pequena, num país longe daqui, nasce um menino entre todos o mais pobre, porque não tinha nem lugar para dormir. Essa criança, pouco a pouco, foi crescendo e espalhando onde trilhava o amor. Para mim consolo em seu nome, ele trazia, o seu nome é Jesus, meu escudo e meu pastor. Para mim consolo em seu nome, ele trazia, o seu nome é Jesus, meu escudo e meu pastor. Ninguém dizia que um ser tão pequenino, que não tinha nem lugar para ficar, fosse a esperança dos que vivem sobre a terra, ou fosse o filho do Supremo Jeová. Essa criança, pouco a pouco, foi crescendo e espalhando onde trilhava o amor. Para mim consolo em seu nome, ele trazia, o seu nome é Jesus, meu escudo e meu pastor. Para mim consolo em seu nome, ele trazia, o seu nome é Jesus, meu escudo e meu pastor. Tem uma música, pai, que o senhor fez, que ela fez parte de uma trilha sonora de uma minissérie da TV Record, Milagres de Jesus, não é isso? Sim, capítulo 18, Milagres em Genezaré, fez parte da trilha sonora. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor recebeu essa notícia de que teria uma música sua que ia fazer parte de uma minissérie
com tanta repercussão, uma minissérie que teve tanta audiência. É claro que a princípio, né, o senhor ficou sabendo antes da minissérie ou foi durante a minissérie? Como é que foi isso? E qual foi a sua reação quando soube que uma das suas canções estaria sendo ouvida por milhares, milhões de pessoas? Interessante que eu não perdia uma minissérie, né? Um capítulo, né? Nenhum capítulo, tá? Mas como ele estava sendo cantado já, foi cantado no templo, inauguração do templo, você sabe disso, né? Com o tenor italiano. E como estava sendo também gravado em estúdio, gravado em espanhol, eu pensei uma hora vai ser uma série, minissérie, etc. Então você já tinha uma expectativa que... Exatamente, expectativa vaga assim, né? E um dia no Milagres, em Genezaré, quando Jesus cura um cego, ele começa a falar e começa a cantar. Não sei se você lembra, eu até te chamei, você mora em cima da minha casa, chamei Viviane, chamei todo mundo para ouvir o hino sendo cantado na minissérie. E a alegria que trouxe, não somente pelo fato de estar sendo cantado na televisão, na Record, saber que ele estava abençoando e está abençoando, você sabe disso, milhares de pessoas, né? E pela pesquisa que foi feita, 170 países onde tem a Igreja Universal, você sabe disso, é cantado esse hino, que ele foi escolhido pelo Bispo Macedo, um dos 12 preferidos do Bispo Macedo. E é um hino mais cantado no templo, etc., né? Eu fico feliz com isso. E às vezes penso nisso, dou graças a Deus pelo dom que Ele me deu a você e tantas outras pessoas, né? Que Ele não nos deu o dom simplesmente para que o nosso nome fosse conhecido e enaltecido, né? Mas que pessoas fossem abençoadas. Obviamente que quando a gente compõe uma canção, né, a gente não tem noção, não tem ideia até onde, quantas pessoas vão ouvir, né, até onde vai chegar essa canção, né? Mas quando isso acontece, a gente entende que realmente Deus tem um plano, né? E eu sei que essa canção, nós vamos cantar ela por último, eu vou deixar ela para a gente encerrar o programa, que é Quem Sou Eu. Ela tem mais de 1 milhão de acessos no YouTube. São mais de 1 milhão de visualizações. Ou seja, né, a gente às vezes perde um pouco a noção do que isso representa. Às vezes a gente põe um vídeo no YouTube, e às vezes quando você consegue aí 2.000 acessos, a gente pensa que é pouco. As pessoas normalmente pensam 2.000, mas a gente às vezes perde a noção de que tem teatros, né, que são apresentados aí, espetáculos, eventos, que não dá esse número de pessoas, 2.000 pessoas, ou seja, 2.000 pessoas é muita gente, são muitas pessoas. E eu fico pensando, 1 milhão de acessos numa canção, e os comentários das pessoas, né, e nesses comentários que o pessoal sempre escreve ali o que acha da canção, quantos testemunhos, né, pessoas dizendo da satisfação de poder ouvir belas canções, belas poesias. Verdade. E também, né, e você sabe, que ele foi gravado antes que o bispo o escolhesse, né, e esse hino fizesse parte dos preferidos. Ele foi gravado na Line Record, você sabe, pelo Vitorino Silva. Ele fez parte daquele CD chamado Bom Samaritano, que é do meu irmão, do Oliveira, né? E várias canções de vocês, várias né? Canções. No CD, 80% mais ou menos dos louvores que estão nesse CD gravado na Line Record são minhas e do Oliveira, alguns em parceria, né? Foi gravado em 1997. Olha bem, nunca foi deixado, né, assim, sem ser tocado, executado nas rádios. E você sabe, eu sei, porque eu tenho uma lista das rádios, dos canais, né, que tocam, principalmente filiais da Record, tá certo? Enfim, está abençoando vidas sempre. Isso é que qualquer compositor deseja, né? Bom, gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, tá? São 2 minutinhos aqui. Fique junto com a gente, porque tem muito mais para você.